saía há tempos assim pré-coloniais. Entre os arqueólogos, alguns colocam até 2000 anos antes de Cristo já haveria a existência desse caminho, do litoral de São Paulo, no Atlântico, São Vicente, e do litoral de Santa Catarina, em Florianópolis, e cruzava por todo o meio do Brasil, pelo Paraná, Mato Grosso, chegando a Cuiabá, Mato Grosso, e subia para a Bolívia, em direção ao Lago Titicaca, no centro dos Andes, e até Cusco, a capital do Império Inca, e depois se expandia lá pelo litoral do Pacífico. Então é um caminho de mar a mar. E ele era usado por todas essas nações muito antes da chegada dos europeus. A gente sabe da existência pela crônica dos europeus quando chegaram na volta do 1500, que fazem referência a esse caminho. Muitos daqueles personagens pegaram esses caminhos pelas estradas, e ele se chama, na língua guarani, Peabiru, na língua quechua dos Andes é Capacnã, mas é uma via, é um sistema de vias que interligava todo o continente. E qual é o estado dele hoje? É bem diferente da conservação. Ele é muito melhor conservado na parte da cordilheira, até porque é uma região que não é uma região de agricultura, né? E era totalmente feito de pedra, que era um material construtivo. Para o lado do Mato Grosso, Paraguai, Bolívia, nas terras baixas, o material dele construtivo era outro. Ele era um caminho de 1,40 m de largura, 30 centímetros de profundidade. Ele era recoberto por uma gramínea que impedia que a mata tomasse conta. Então era uma tecnologia que impedia que a estrada se desfizesse. E à medida que as pessoas caminhavam por aquela estrada, a sementinha dessa gramínea grudava nos pés e nas roupas e ia passando, se espalhando. Então, nesse trecho, depois de que praticamente o meio do Brasil virou uma grande lavoura, né? É pouca coisa que se restou, mas a gente teve, fazendo a pesquisa no interior do Paraná, tem trechos na Bolívia, tem trechos no Paraguai, se encontra, porque tem marcações de pedra, de gravuras rupestres, de marcos de pedra que sinalizavam. Você tem marcação em pedra desde o litoral de Santa Catarina até os Andes, onde a gente encontra aquelas imagens nas pedras das caravanas de lhama. Está desenhado que era o caminho das caravanas de lhama que chegavam lá. Então era um caminho para isso, para trocas comerciais, alimentos, materiais, e também tem uma questão religiosa aí, porque tanto nas religiões andinas quanto nas religiões dos guaranis, esse estrada do sol, esse caminho do sol, porque é mais ou menos o percurso de leste a oeste. Então também tinha uma vertente que eles faziam peregrinações por fundos religiosos, os guaranis buscando Ivi-Mareí, que é a terra sem males, e os incas seguindo o caminho de Viracocha, que era a principal divindade das religiões andinas. E o que isso existe hoje em matéria de religião? A gente conhece os grandes caminhos de Compostela, caminhos que vão para Roma, e no Brasil esses caminhos eles são conhecidos por esse pessoal que faz caminhada religiosa? Existe um pouco de uma tentativa, principalmente no estado do Paraná, que já declarou como patrimônio do estado do Paraná, que é o caminho do Peabiru. Existe uma cidade chamada Peabiru, no interior do Paraná, é onde o caminho é bem delimitado e se sabe exatamente por onde passava. Existem mapas, muitos pesquisadores já encontraram esse traçado. Ali existe um pouco de uma tentativa de turismo muito incipiente ainda. Existem grupos de pessoas que buscam decretar como patrimônio da humanidade junto à Unesco. A parte andina já é patrimônio da humanidade junto à Unesco. Então há um movimento de pessoas de diferentes áreas, desde pesquisadores, arqueólogos, para tentar esse reconhecimento. A exploração turística hoje em dia é muito pequena, até dado que grande parte dele não existe mais por dois motivos. Uma pela questão das lavouras e outra porque até estradas eram feitas em cima da estrada melhor, do melhor caminho, que era aquele mesmo. Uhum. Talvez na área perto do Peru estejam mais preservados. Esse é bem preservado. Uhum. A população ainda usa. Uhum. A população nativa ainda utiliza.
de Corumbá, no Mato Grosso, até Santa Cruz da Serra, tem a estrada de ferro. Então seria mais ou menos naquele o caminho. Se aproveita um caminho antigo porque é o melhor caminho e se constrói rodovias e estradas por cima. Mas a direção hoje em dia já é bem conhecida, se tem esse caminho mapeado. No sul do Brasil existe alguma coisa desse caminho, principalmente saindo de Santa Catarina, na região de Florianópolis mesmo, tem muitas gravuras rupestres que dão essa indicação e já existem pessoas que fazem ecoturismo e aproveitam, mas não é um caminho urbano, digamos assim, é para quem é mais adepto aí do trekking e dessas caminhadas, mas eles aproveitam aquele trecho. No Paraná já anda um pouco mais estruturado. Subindo para o Mato Grosso, realmente ali é uma parte que não tem muita coisa. Na Bolívia você já tem também a situação bem mapeada. Então eu acho que até não falta muito para que alguém... Se alguém quiser hoje em dia fazer essa rota de mar a mar, é possível? Sim, é possível. Mas ele vai ter que fazer um esforço. Era um caminho para ser andado a pé, que na época eles levavam 6 meses. 6 meses para fazer? São 4.000 quilômetros, então não é o tipo de caminho que todo mundo fará. Mas você faz por trechos, né? Por alguns trechos já é feito essas caminhadas. É importante porque muito a questão cultural mesmo, né? Tudo dentro do grande território da nação Guarani. Então seria importante fazer esse resgate dos Guaranis, uma aproximação com o modo de cultura deles, porque eles têm o motivo da existência desse caminho, eles que estão sofrendo a agressão da população branca colonizadora, eles é que sofrem até hoje com esses 500 anos. Então isso seria uma forma de resgatar os valores culturais dessa nação. E isso, ter essa interação cultural sempre é importante. E os índios do lado brasileiro eram Guarani, eram o quê? Quais são as nações? São muitas nações, né? Dependendo da época que se faz esse recorte. Hoje em dia, com certeza, as terras indígenas que a gente tem dentro do Brasil são terras indígenas guaranis. Eles é que cultivam essa questão de Ivi Maria. A caminhada em si para eles é sagrada, esse direcionamento com o sol. Mas épocas antigas a gente sabe o extermínio que sofremos, né? Então muitos daqueles povos originários já não existem mais. Como é que os bandeirantes, né, utilizaram esse caminho ou não? Utilizaram também, principalmente quando eles estavam atacando a região das missões, onde você já tinha os guaranis que estavam nas reduções jesuíticas. Os bandeirantes utilizavam o caminho do Piabiru para chegar e fazer aquele saque de escravos que eles faziam durante a época. Houveram guerras entre os guaranis e os bandeirantes violentas, até que em um determinado momento os jesuítas se recolheram mais para o lado cruzaram o rio, né, para o lado da Argentina, mas eram utilizados pelos dois lados os caminhos, tanto pelos guaranis como pelos portugueses. A pesquisa inteira da publicação do livro foram 5 anos, entre investigação de campo, revisão de bibliografias. Também eu trabalhei um pós-doc na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dentro do grupo de pesquisas que eu faço parte, com esse tema, onde eu ministrava uma disciplina online para diversos países de toda a América, em espanhol também sobre esse tema. Tudo isso ajudou a estruturar bastante o assunto, de expor, né, aquelas interrogações e chegar a um ponto onde eu conseguisse fazer uma síntese. A gente faz uma síntese porque é um tema muito vasto, uma bibliografia muito vasta. Então eu coloco aí a minha impressão do Piabiru, que eu quero mostrar a importância desse assunto, de algo muito antigo, um caminho que pode ter 2.000 anos, mas a importância de escutar essas histórias do passado para que isso traga alguma coisa para o nosso presente. O próprio trato que todas essas civilizações dão para a questão ambiental mostra quanto estamos errados em relação à questão climática, como esse modo de vida hoje do homem ocidental é ruim para a população, porque isso leva para esse beco
sem saída. E há muita sabedoria, há muita tecnologia que foi desenvolvida pelos povos originários daqui que poderiam sim trazer soluções criativas para enfrentar essa questão que é importante para todos. Os incas sabiam do Eulim e Laninha há mais de 1000 anos atrás, observando uma pequena infestação de uma concha, o espôndilos, que para eles era uma concha sagrada. Então, quando ela entrava na baía do Equador, em grande número, eles sabiam que era aquecimento ou esfriamento das águas do Pacífico, porque a vida é muito dura naquela região, então tu tem que ter uma interação muito boa com o ambiente. Que nas terras baixas, os guaranis tinham uma harmonia muito grande, eles produziam uma quantidade de comida, não havia fome, não havia pobreza, não havia tantos males que a gente tem aqui. E isso eles conseguiram por 2000 anos levar isso em harmonia, até que houve as guerras de conquista, e isso meio que ficou escanteado na sociedade. Então, um dos grandes motivos é trazer de volta a discussão e mostrar que essas culturas têm muito para ensinar para a gente.